Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui de novo com o Renan, nosso especialista em trade, para falar hoje sobre um assunto muito falado, muito importante, que é o stop loss como estratégia do trader. Então, primeiro a gente vai, né, conceituar o que é stop loss. O mercado é cheio de termos em inglês, né, Renan? E às vezes a pessoa fica ali com uma dificuldade. Não sei se você que está assistindo aqui a gente, não sei se você já é um especialista em trade, se você já tem anos de experiência, ou se você é um novo trader aí nesse mercado. E acho que esse vídeo, com certeza, ele vai te ajudar bastante né, nas suas operações, nas suas estratégias e no seu gerenciamento de risco, né, Renan? Então, assim, explica para a gente, Renan, o que que é assim, o que que é o conceito de stop loss, como que isso funciona na prática e por que que o trader, por que que ele tem que saber disso? O stop loss, primeiramente, ele é uma estratégia de gerenciamento de risco, né, de proteção de capital. E, basicamente, o stop loss, ele é uma ordem programada que tem como objetivo limitar a perda no caso da operação vir contra o trader, Uhum. tá? É uma Então, estratégia do próprio trader, o trader que configura isso lá. isso é o trader que emite a ordem de stop loss. Uhum. Sim. E há uma diferenciação entre o stop loss de uma posição comprada e de uma posição na ponta vendedora, né? Na posição comprada, o stop loss ele é uma ordem de venda programada, né? Porque o trader ele compra no preço, vamos supor, a R$ 10, e ele coloca uma ordem de venda programada abaixo desses R$ 10, tá? Uhum. E aí, de acordo com parâmetros de estratégia e tudo mais. Porque o trader, ele precisa fazer o seu chamado trading plan, planejamento de trading. E o trading plan é o seguinte, o trader ele precisa saber já de antemão o quanto ele vai arriscar para o quanto ele vai buscar de lucro, tá? E isso é uma questão tanto estratégica quanto de gerenciamento de risco, né? É gerenciamento de risco porque você vai limitar suas perdas. Afinal de contas, a ação que estava a 10, ela pode ir a zero, né? Então, o trader precisa limitar a possibilidade de perda. E o aspecto estratégico é porque o trader ele vai fazer várias operações. Então, ele tem que ver, ele tem que ter parâmetro para poder analisar se a quantidade de dinheiro que ele está arriscando, se ele tem uma relação de risco-retorno boa. Claro, porque a relação de risco-retorno ideal é de 2 para 1. Mas isso a gente pode desenvolver depois. Também depois a gente fala. Sim, mas aí, basicamente, o que eu quero dizer é sobre isso. É necessário stop loss para proteger o capital e analisar a relação risco-retorno. Entendeu? Uhum. E o stop loss ele pode ser utilizado em todas as operações ou é só em algumas operações? Olha, o stop loss, ele, ele é utilizado, não, ele pode ser utilizado em todas as operações, mas não é utilizado em todos os ativos, tá? Uhum. Então, o trader vai lá e compra uma opção, um derivativo, uma ordem programada abaixo, ele pode fazer isso, mas isso tem uma outra denominação técnica. A denominação técnica de stop loss é dentro de estratégias de trading. Então, assim, você pode estar operando ações, operando fundos imobiliários, operando criptomoedas ou pares de moedas. Tá? Então, tudo aquilo que você consegue, todos os ativos que você, na dinâmica de negociação, você consegue programar uma ordem, ela tem essa natureza de stop loss. Agora tem um detalhe. Eu disse, a pessoa tem que prestar atenção, eu disse que é uma ordem programada. Isso é muito importante, porque é o seguinte, o trader, ele
Se ele não emitir uma ordem programada e ele emitir, por exemplo, uma ordem a mercado, aquela ordem, ao invés de ser um stop loss, ela vai ser uma ordem de saída, tá? Uhum. Vou dar um exemplo só para a pessoa entender. Ela comprou a R$ 10 a ação, vai colocar o stop loss a R$ 8. Beleza. Né? A pessoa comprou 10.000 ações, gastou R$ 10.000. Tá. O seu stop loss sendo a R$ 8, ela está arriscando R$ 2 por ação, R$ 2.000. Beleza. Aí, o que acontece? Assim que a pessoa comprou a R$ 10, ela emite uma ordem programada. Nos home brokers, tem essa opção, tá? É ordem stop loss. Nas plataformas gráficas também. Porque o que acontece? Se o trader comprou a R$ 10, o preço está a R$ 10, ele comprou, e ele emite uma ordem a mercado a R$ 8, ele vai vender. Aquela ordem ela vai ser consumida e vai ser executada na Mas hora, e isso. ele de cara vai perder R$ 2.000. Então é muito importante a pessoa saber isso. Principalmente para os traders iniciantes, às vezes a pessoa está até testando uma plataforma nova, né? Porque tem várias, Profit, e aí Sim. os Diamante, Uhum. Gold, vários os nomes dessas plataformas, mas isso é uma dica interessante para os novos traders que ainda estão testando estratégias e ainda estão testando plataformas, né? Claro que a maioria segue um padrão, mas nem todas, né? E há detalhes, é porque há detalhes operacionais, tá? Te dar um exemplo. No home broker, você tem que digitar, né, o quantitativo da sua ordem. Agora, na plataforma gráfica, você consegue, a sua ordem, ela é vista como se fosse uma linha e você consegue arrastar essa linha. E aí você arrasta e solta. Quando você solta, o sistema reconhece que você mudou e aí ele pede uma ordem de confirmação. Então, assim, são detalhes operacionais diferentes, mas que realmente pode levar o trader a um erro, né? E tem que ficar atento aí à dinâmica de cada plataforma, né? É bem, bem interessante. Aqui a gente já está até caminhando para o final. E assim, Renan, existem outras estratégias que são semelhantes, assim, só mesmo para a gente citar, que são semelhantes ao stop loss? Olha, não, tem uma outra estratégia de proteção de capital que é com opções. Mas se tratando de stop loss, tem uma coisa que é muito importante o trader saber. Existe o stop loss, ele não é uma técnica de proteção de capital 100% eficaz. Existe uma coisa no mercado, tá, chamada slippage. Slippage, trazendo para a língua portuguesa, seria como escorregão ou escorregadio. Essa é a tradução literal. Porque o que acontece? O que pode acontecer? E, na verdade, o que acontece na prática, tá? Quem estuda análise gráfica já deve ter ouvido falar sobre gaps, né? Existem gaps de alta e gaps de baixo. Gaps, na verdade, são regiões onde o preço ele ele pulou determinadas faixas e começou a ser negociado em faixas mais distantes, tá? Então, isso no gráfico você consegue identificar através dos gaps, que são espaços vazios. Você pega o gráfico, quando você vai ver, você vê espaços vazios. Esses são gaps. Porque, vamos voltar ao nosso exemplo, só para ficar, a pessoa entender. Eu disse, no meu exemplo, que a pessoa comprou a 10 e colocou o stop loss programado a 8. Beleza. A ação está a, vamos supor, R$ 11. Ok. Só que saiu alguma informação, o balanço trimestral saiu ruim, aconteceu algum evento, e aí, de repente, entra players institucionais, fundos, ou alguma ordem muito grande de venda. O sistema, o book de ofertas, o que acontece? Quando ele sofre uma pressão vendedora muito grande, ele gera uma rotina lá que de R$ 11 ele pode começar, e isso acontece principalmente no início do pregão. No início do pregão, Uhum. isso é uma coisa muito comum.
Aí o preço estava a R$ 11. De repente, ele começa a ser negociado a R$ 7. E aí, o que acontece? Todas as ordens programadas, seja de compra ou seja de venda, que estavam no book de ofertas daquela ação, na faixa de R$ 10 até R$ 8, não foram executadas. Então, o stop loss do trader, que estava a R$ 8, ele não foi executado. O trader, ele abre a plataforma, de repente ele está com R$ 4.000 de prejuízo, sem entender. E aí tem que deixar bem claro o seguinte: o slippage é um fenômeno do mercado, não é erro da corretora. Né? O pessoal Uhum. acha assim, a corretora não exerceu a minha ordem. Ah, Não, né? É uma ordem, as negociações sofreram, né, esse evento e aí acabou não exercendo. Por isso tem que ficar atento também sobre isso, tá? Porque existe o risco do slippage, né, da ordem de stop loss. Mesmo assim, o que o trader tem que fazer? O trader tem que ir lá na nota de corretagem, nos registros, e ver se a sua ordem foi realmente programada. Porque sim, pode ser que a corretora realmente não colocou a ordem dele no book, né? Mas existe essa possibilidade. Então, assim, todo mundo precisa estar ciente disso, né? Interessante. É, de fato, no mercado ocorrem assim eventos que a gente às vezes nem tem ciência, né, que isso está acontecendo. E aqui a gente já está assim caminhando para o final do vídeo mesmo. É como eu falei lá no início, né, só para contextualizar o pessoal que também esses vídeos eles serão curtos de no máximo aí 20 minutos para a pessoa também conseguir absorver tudo isso. E já quero passar a nossa próxima agenda. Depois, né, daqui uns dias, nós vamos gravar um vídeo só falando sobre o Sleep Page, outro vídeo também sobre opções como forma de proteção do capital, outro só sobre erros de home broker e também outro para falar especificamente aí do deságio que às vezes ali confunde o trader. E desde já, Renan, quero te agradecer também. É uma pessoa que conhece muito desse assunto. Eu tenho certeza que daqui vão vir traders, pessoas que a gente vai conseguir ajudá-los da melhor forma. E fiquem à vontade também para chamar a gente nas redes sociais, aqui no YouTube também. No LinkedIn vocês encontram a gente. O nosso objetivo, com certeza, é levar informação de qualidade, informação que transforma e dá uma tranquilidade maior para o trader aí nas suas operações. Sim, não, com certeza. Né? A gente está aí à disposição para ajudar no que seja, né? Seja tirar alguma dúvida também, né? E orientar aí no que seja for preciso. É isso aí. Obrigada, Renan, e até a próxima. Até mais.